Olá pessoal, eu sou o Eurípides Cunha e eu estou aqui para te dar um recado bem importante. No dia de hoje, se você não sabe, se comemora o dia da Constituição, 201 anos da promulgação da primeira Constituição do Brasil. Um dia tão importante, um dia tão insignificante, um dia marcante na história desse país. 201 anos da promulgação da primeira Constituição. E sabe o que a gente assistiu do Judiciário, guardião da Constituição, do STF, guardião da Constituição no dia de hoje? Uma verdadeira afronta a esse livro, a essa carta magna. Eu defendo e vou continuar defendendo. Nós, advogados, temos que parar. Enquanto os advogados não parar, não vamos ser respeitados. No dia de hoje, um colega nosso, ex-ministro, que dirá de um simples advogado como eu, foi barrado de entrar numa sessão do STF, aonde ele é patrono de um daqueles que estavam sendo julgados na sessão. O doutor Sebastião Coelho foi barrado hoje numa sessão do STF. Um absurdo com a classe dos advogados. Mas, infelizmente, até os caminhoneiros, com todo respeito, são mais unidos do que nós. Nós somos indispensáveis à promulgação, à promoção da justiça. Artigo 133 da Constituição, rasgado no dia de hoje pelo STF, ao barrar um advogado de entrar. Gente, que absurdo. Defendo e vou continuar defendendo. A gente precisa parar. Imagina 5 dias, uma semana, sem um advogado atuando. Que caos que vai virar esse país. A gente precisa fazer isso. Não tem mais jeito. É medida do CNJ para acabar com a sustentação oral. É o CNJ querendo lançar outra portaria em relação aos prazos processuais. Não dá mais. A gente precisa parar. Precisa. Não tem condição mais de continuar do jeito que está. Os advogados são indispensáveis para a justiça. Nós precisamos nos unir. Até quando a gente vai ficar esperando a OAB agir? Vamos nos unir, vamos parar. Tem que parar a advocacia. Se parar a advocacia, igual os caminhoneiros fizeram, parar o Brasil, vocês vão ver o caos que vira se os advogados pararem em fóruns, presídios. Imagina a situação sem advogado. A gente precisa parar. Aí sim, a gente vai ter o respeito que a gente merece. Aí sim, a gente vai alcançar aquilo que é tão claro quando você entra na faculdade de Direito. Olha, a gente aprende lá que não existe hierarquia entre juiz, advogado, promotor, mas na prática não é assim que funciona. A gente, desculpa a expressão, é a quinta roda da carroça quando se fala dessas igualdades. Nós precisamos valorizar a nossa classe, a gente precisa se unir. A gente precisa se unir. Como advogados, muitas das vezes estamos sentados de lados diferentes da mesa, mas a gente não deixa de ser advogado por isso. O fato de eu ter um cliente e você ser o meu ex-adverso em uma ação não faz com que deixamos de ser advogados. E a gente precisa esquecer os egos, a gente precisa se unir, a gente precisa de união. É um momento delicado, o país passa por uma situação muito delicada. Olha o que aconteceu hoje com um colega nosso. E a gente vai abaixar a cabeça mais uma vez? Não dá, gente. A gente precisa se unir. Não podemos deixar que isso aconteça. Essas resoluções do CNJ, acabando com a sustentação oral, ou seja, querendo calar os advogados. Até quando? Desculpa pelo vídeo longo, mas até quando a gente vai ficar parado? A gente precisa tomar uma postura e tomar uma atitude. Vamos parar. A gente tem que dar um jeito. Não dá para ficar do jeito que está. Artigo 133 da Constituição. Nós, advogados, somos essenciais para que se tenha justiça. E assim a gente precisa ser respeitado. Te convido, vamos nos unir. Eu estou aqui, você tem aí meu Instagram, você tem aí minhas redes sociais. Eu levanto essa bandeira. Tu tá comigo ou não?